Olha, hoje é o dia 25 de maio. Hoje, dia 25 de maio, é o dia do industrial. É o dia da indústria. A indústria é muito importante porque agrega valor, paga salários mais altos, é campeã da inovação, promove serviços e dá mais produtividade à agricultura. Ela é extremamente importante. O Brasil vem sofrendo nos últimos tempos um processo de desindustrialização, então há que se fazer um esforço de competitividade, de redução do custo Brasil e de recuperação, que a gente chama de uma neo-industrialização. Sempre tem um tripé: câmbio, juros, imposto. O câmbio está bom. Ele está competitivo, em torno de R$ 4,90, R$ 5,00, sem grandes oscilações, é um câmbio competitivo para a exportação. Os juros está elevado, mas os juros futuro, que é o mercado que estabelece, já está em queda. Já há alguns meses ele está caindo. E com a aprovação do novo regime fiscal, nós estamos confiantes de que poderemos ter aí uma redução da taxa Selic. E os juros futuro, que é feito pelo mercado, ele já está em queda. O terceiro é imposto. A indústria está super tributada e acabamos tributando exportação indiretamente, porque acumula crédito. Embora a exportação não pague imposto, mas você acumulou na cadeia. Então acaba tendo acúmulo de crédito. E aí o caminho é a reforma tributária, que estamos muito otimistas de ter construído aí uma grande maioria. A reforma tributária ajuda a exportação, porque ela acaba com a acumulatividade, reduz custo Brasil, 5 impostos no IVA, simplifica a questão tributária, diminui judicialização e ajuda a economia como um todo. O presidente Lula reuniu hoje aqui os setores da indústria, Anfávia, Fenabrave e as principais montadoras do Brasil. Reuniu os trabalhadores, as principais centrais sindicais. Participaram também desse encontro de trabalho ministro Rui Costa, ministro Fernando Haddad, e um conjunto de medidas foram discutidas. A indústria automobilística, mais especificamente, passa por dificuldade, uma queda de venda, porque sempre 70% quase do veículo era financiado. Hoje é o contrário, 70% é à vista. Então quem não tem dinheiro para comprar à vista acaba não adquirindo o veículo. Nós estamos tendo um envelhecimento da frota. A primeira discussão foi sobre a aprovação pelo Congresso Nacional da TR para pesquisa e inovação. 70% da pesquisa e inovação no Brasil é feito pela indústria. Então a indústria vai ser a maior beneficiária. Esse projeto já vem para sanção presidencial. Pesquisa e inovação TR. Uma segunda questão importante, está tendo um encontro agora na Fiesp e o BNDES, o Aloysio Mercadante, estará anunciando 4 bilhões de reais para financiamento em dólar. Então, o setor que exporta, a indústria que exporta, ela pode contrair o financiamento em dólar, que fica muito mais barato. E ela não tem risco de variação cambial, que ela recebe em dólar, então se o dólar subir, sobe o que ela recebe. Se o dólar cair, cai o que ela recebe. Isso foi feito para a agricultura, 2 bilhões, em 48 horas foi consumido. Então está sendo anunciado 2 bilhões para exportação, BNDES, e 2 bilhões para exportadores investirem nas suas empresas, na modernização. Então, 4 bilhões
para exportação via BNDES, custo zero para o Tesouro, porque é dólar, para quem exporta. São 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de reais. Convertidos em dólar para fazer o empréstimo. Exatamente, exatamente. O financiamento será em dólar. Então você terá um custo pequeno de juros. Depois, um outro fato importante para ajudar no crédito é a lei de garantias. Falei ontem com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, já está no Senado a lei de garantias, ele designou o senador Everton da CAI, devo ter um encontro com ele a semana que vem. Nós acreditamos que a votação da lei de garantias pode tornar o crédito mais barato no Brasil. Depois o ministro Fernando Haddad falou na reunião de um tema importantíssimo que nós temos discutido, que é depreciação acelerada. Ou seja, nós precisamos modernizar o parque fabril, máquinas, equipamentos, componentes, precisa ser modernizado. Então, vai ter um estímulo de natureza tributária. Você geralmente deprecia esse bem de capital em 10 anos, 12 anos, depende. Então, o programa de depreciação acelerada, eu devolvo o dinheiro mais rapidamente e estimulo você a renovar o parque industrial. Isso precisa estar previsto no orçamento, então seria no orçamento para 2024. Aí define o percentual da depreciação acelerada e o montante para a lei orçamentária de 2024. E finalmente chegamos na questão tributária. Até acima de 120 mil reais não tem nenhuma mudança. Então, veículos acima de 120 mil reais não há nenhuma mudança. E a proposta de estímulo, ele é transitório, ele é anticíclico, é para esse momento que a indústria está com muita ociosidade. Ele leva em consideração 3 questões. A primeira é o carro acessível. Então, nós queremos que hoje o carro mais barato é quase 70 mil reais. Então, nós queremos reduzir esse valor. Mas os outros também serão reduzidos. Mas o carro, quanto menor, mais acessível, maior será o desconto do IPI PIS/COFINS. Então, o primeiro item é social. É você atender mais essa população que está precisando mais. O segundo é a eficiência energética. É quem polui menos. Então, você premia, estimula a eficiência energética. Carros que poluem menos, com menor emissão de CO2. E o terceiro é densidade industrial. O mundo inteiro hoje procura fortalecer a sua indústria. Então, se eu tenho uma indústria que 50% do carro é peças e feito no Brasil, o outro é 90%, isso vai ser levado em consideração. Então, social, desconto maior para o carro mais barato, eficiência energética, o que polui menos, e densidade industrial. Estão definidos. Para carros até 120 mil, é isso? Exatamente. Isso se... a aprovação do Congresso, presidente? Não. Então, o que ficou definido foi uma reunião de trabalho muito proveitosa. Nós temos responsabilidade fiscal. Então, a Fazenda pediu em até 15 dias para ela estabelecer a questão fiscal. Então, ficou definido em até 15 dias, a Fazenda dará o seu parecer e aí sim se pode efetivamente fazer a medida provisória. E, esclarecendo, ela vai levar em consideração o social, não vai fazer desconto de tributo para carro caríssimo. Segundo, eficiência energética, meio ambiente, carro ecológico, carro que polui menos, menor emissão de CO2. E terceiro, densidade industrial. Presidente, então... IPI, PIS/COFINS. E o percentual, então, só vai ser... Como?
Elas serão mais ou menos, vamos dizer, o desconto máximo seria 10,9 e o mínimo 1,5. E dentro dessa faixa de 10 a 1,5, você está colocando lá no 10,5 até, o social, ou seja, o carro mais barato, a eficiência energética, então está sendo levado muito em consideração, e densidade industrial. Presidente, desconto de 10 sobre o tributo? Desconto de Não, 10 não, no geral? sobre o preço do carro. Preço. É. O desconto, 1,5%. O Wallace tem? É 1,5, né? 1,5 a 10,5 nessa banda. O menor nível, 1,5. 3,25. Como? 3,25. Não, o total, PIS/COFINS e A redução máxima, redução mínima, a redução mínima é 1,5. E a máxima, 10,79. 10,79. A redução máxima, 10,79. A mínima, 1,5. Mas o desconto será maior, porque também será possível a venda direta da indústria. Então deve ter um desconto aí, um ex-tarifário importante, tá bom? A gradação desse desconto, ela considera os 3 fatores. Então, Isso, vai ter uma metodologia. exatamente. É um mix E essa metodologia dos 3 fatores. Ele varia de 10,7 desconto máximo a 1,5 desconto máximo. Deve cair um pouquinho mais, porque você tem um carro mais barato hoje, é quanto? 68. Aí você põe o ex-tarifário, vai ter desconto da indústria, vai cair abaixo um pouquinho de 60. Só para entender, esse patamar de variação que vocês estão dando tem que obedecer esses 3 pilares? Exatamente. Os 3 critérios: o social, a poluição, a questão ambiental, a eficiência energética e a densidade industrial. Densidade do que? Desculpa, não ouvi. Densidade industrial. Não. 3. Aí você vai somando os descontos. Se você for bem nos 3, o meu carro é mais barato, ele é muito eficiente, polui menos, e ele tem uma alta densidade industrial no Brasil, ele vai ter um desconto maior. Isto. Por isso nós temos aí 2 semanas, 15 dias para fechar a questão tributária. Então, medida provisória e decreto. Só recapitulando, reforma, hoje é o dia da indústria, do industrial. Então, reforma tributária é uma questão básica. A indústria é a maior vítima do manicômio tributário. Então, ela é fundamental, porque exporta, simplifica, reduz custo, tira acumulatividade. Segundo, juros, custo de capital. O arcabouço vai ajudar a reduzir taxa Selic. E a taxa futuro já está em queda. E o BNDES está colocando crédito para quem exporta em dólar. Então, o custo será mínimo. Tanto é que na agricultura isso já foi feito, foi consumido em 48 horas. E vai para a indústria ser o dobro, não 2, mas 4 bilhões. De reais, só um minutinho. De reais, Não, o BNDES é para todo exportador. Vou chegar lá. Esse anúncio da exportação é para todos. Todos. Todo mundo que exporta. Então, câmbio está bom, os juros futuro está em queda e o arcabouço ajuda a derrubar a Selic, reforma tributária é essencial para a indústria brasileira. 4, inovação. Inovação, o Congresso acabou de aprovar, o presidente sancionará a lei que estabelece TR para pesquisa e desenvolvimento. Custo de capital ainda, reduzir crédito, lei da garantia. Isso pode trazer uma redução importante, é uma medida estrutural. Questão tributária,
levando em consideração os 3 critérios: o critério social, o critério ambiental e o critério da densidade industrial. FGTS para o carro. Não, não. É para a indústria como um todo. Não tem erro aqui, pode ficar abaixo de 60 mil? O senhor falou, mas não entendi direito. Pode. Não, não. O governo vai dar o incentivo, o desconto, por um tempo limitado. Aí, nós não podemos dizer quanto a indústria vai tirar. Que ela vai tirar, vai. Tá bom? É em cima do preço do carro, tá bom? E o FGTS? O FGTS? A gente precisa de detalhes. Gente, a gente está aqui também com o presidente da reunião, o presidente da Fávia. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, ele está aqui para falar com você. Bom, boa tarde a todos, muito boa tarde. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, esteve representando o setor automotivo na reunião com o presidente da República, também com o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, com o ministro Haddad, ministro Rui Costa, com a presidente do Banco do Brasil, com os trabalhadores, com representantes da indústria, onde nós tivemos a oportunidade de ter um debate bastante amplo para a retomada do setor automotivo. Hoje, o setor ele trabalha com 50% da sua capacidade instalada, é um dos menores números e um dos piores meses da indústria automotiva. Esse mercado representa 20% do PIB industrial e a preocupação é que haja a retomada para que realmente a gente consiga garantir empregos, inovação e fazer o Brasil ser o 8º país em termos de produção e em termos de comércio. Hoje nós representamos o 6º país como mercado e como mercado mundial. Essas políticas que estão em discussão, esse grupo que está trabalhando, ele objetiva neste primeiro momento veículos de até R$120 mil, então aqueles acima de 120 mil estarão fora neste primeiro momento, não há qualquer discussão para os veículos acima de 120 mil e para aqueles abaixo de 120 mil está sendo definido um critério para a redução do preço do automóvel. Então ele pode chegar com um mínimo de 1,5% como redução do preço do automóvel e um máximo de 10,8%, 10,75%. Este é um critério que ele leva em conta o adensamento da cadeia produtiva, ou seja, o índice de localização, como a produção se dá no país. Ele também leva em consideração o preço do automóvel, ele é um fator que tem essa questão social extremamente importante, e ele tem também como característica o ambiental. O ambiental tem sido um dos pilares dessa definição para a retomada. Essa política e o que está em desenvolvimento, ele visa aumentar a produção, confirmar os investimentos das montadoras. Neste momento, as montadoras elas têm reafirmado a crença no Brasil. Nós estamos investindo 50 bilhões de reais, um dos maiores ciclos de investimento da indústria automotiva. Nós acreditamos na competitividade e nós estamos fazendo um trabalho junto com o governo para a retomada e para evitar as paralisações. Somente no ano de 2023, a indústria automotiva
ela teve 14 paralisações de fábrica. Então são 14 lockdowns, vindo de uma grande crise mundial por conta da falta de semicondutores, do problema de oferta que o setor tinha por conta da produção decorrente da pandemia, e agora nós estamos ajustando para que o mercado tenha um aquecimento na velocidade. Presidente, chegará o preço, que é o que mais importa para a população, vai baixar de 60 mil? O preço, cada montadora tem a sua política, mas pelos números que vêm sendo apresentados, é muito possível termos preços abaixo de 60 mil reais. Então, hoje, com as reduções tributárias que estão em discussão e o esforço conjunto de todo o setor, é bem possível que tenhamos, mas isso é uma questão que cada montadora, cada fabricante tem a sua política. Eventual possível redução no preço dos carros, ela virá nesse estoque que já existe hoje, se é que ele tem um estoque, porque as vendas não são aquecidas, ou é para os carros que entrarem em produção a partir do momento que as medidas forem aprovadas pelo Ministério? Não, esta redução contemplará os veículos que estão nos estoques também das concessionárias. É fundamental que essa redução contemple, e hoje o que está em discussão é que isto também contemplará todos os veículos. Essa medida ela tem um foco muito importante na questão dos empregos e na indústria. A indústria brasileira ela precisa de ter esse olhar para uma retomada no menor nível de tempo. Em relação às exportações, também foram anunciados os 4 bilhões de reais, sendo 2 bilhões para os exportadores e 2 bilhões para investimentos dos exportadores no país. Isso é uma medida extremamente urgente, relevante e que o setor tem visto com bons olhos. Mas a redução da alíquota de IPI, PIS, COFINS, qual é essa redução? Para quando é? Como é que ela... Porque a gente está entendendo corretamente. Os preços podem cair nesse patamar mínimo e máximos se houver a redução de IPI, PIS, COFINS, corretamente? Corretamente. Qual é essa faixa de redução? É exatamente esta redução. A redução virá para os veículos que, com menor nível de eficiência energética, com preço mais alto e com a menor adensamento da cadeia local, ele vai ter uma redução de 1,5 no valor total do veículo. Se ele tiver do veículo, do preço do veículo, está em discussão, mas ainda não estão definidas. E para aquele veículo que alcançar um maior índice de eficiência energética, de produção local e de questões ambientais, com a maior contribuição ambiental, ele vai ter uma redução de 10,75 no preço final do veículo. Presidente, então é correto a gente dizer que um carro que custa 60 mil e atender todos esses 3 critérios, ele tem uma redução de 10,79 no preço total do veículo? É correto dizer. No mínimo, ele pode ter uma redução não, você maior. redução máxima é 10,79, pode ter uma redução ainda maior. Existem outros esforços, nós estamos falando da questão tributária. Mas isso já está certo ou ainda está em estudo? Todas as questões estão em estudo. Hoje, ao que nos pareceu, o ministro da Fazenda está fazendo as contas para identificar se a validade da medida provisória e das medidas que estão sendo tomadas, a validade se dará por 1 ano, por 6 meses, por 2 meses, por 4 meses. Então, o tempo ele é fundamental para falarmos de qual vai ser o tamanho da renúncia. Então, só começa a valer mesmo após a publicação. Após a publicação, o efeito será imediato. Mas, senhores, quanto tempo seria razoável para esse início do Não, a indústria trabalha com o mínimo de 12 meses, que é o tempo que se tem para colocar de pé todo o programa e para que as empresas também tenham o seu tempo de investimento necessário. Agora, o tempo é em função do ministro. Um outro detalhe que tem sido muito observado e que é um ponto muito importante é que esses veículos que entram nesse programa,
eles não sofrerão redução tecnológica, a conectividade está mantida em todos esses veículos, também não haverá qualquer alteração na norma ambiental, isso é uma questão muito importante, então a questão ambiental está mantida e principalmente de segurança veicular. Então os pilares, que são os pilares de preservação do consumidor e dos clientes e para a sociedade, ele está mantido. E qual é o verdadeiro ganho? O verdadeiro ganho é a renovação da frota. Hoje a nossa frota de veículos, ela está uma das mais antigas em termos de idade da nossa história, e isto tem um componente ambiental extremamente severo. Para um veículo usado, ele emite 23 vezes mais do que um veículo novo. Então esse programa ele tem como uma questão social e principalmente ambiental. Eu peço desculpas porque eu tenho um voo para São Paulo nesse momento. É uma análise jurídica que está sendo feita e ainda não tem uma definição. Então, em princípio, o que nós entendemos é que o Ministério está discutindo mais em relação ao tempo, mas não em relação ao conceito. Obrigado, gente. Obrigado.